Você já parou para pensar que nós somos o resultado da nossa ancestralidade? Que os fatos e destinos que aconteceram influenciam a nossa vida e muitas vezes não nos deixam seguir o nosso próprio destino? É sobre isso que a gente vai falar hoje, no novo quadro aqui do canal, Que Terapia é Essa? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Flávia Campagnani e criei esse canal com o objetivo de ser luz no seu processo de expansão de consciência, no seu despertar espiritual. Então, se você gostar desse vídeo, se esse vídeo for útil para você, já dá o like, se inscreve no canal para que você não perca nenhum vídeo novo que eu postar para você. E hoje a gente inaugura, tem uma palavra melhor, né? Inaugura. Hoje a gente estreia, é uma palavra melhor, a gente estreia um novo quadro aqui no canal que é Que Terapia é Essa? E o objetivo desse quadro é justamente atender a necessidade de muitas pessoas no momento, porque eu tenho recebido muitas perguntas sobre que terapia é essa? Essa terapia serve para mim ou não? E eu tenho percebido que com a transição planetária que a gente está vivendo, muitas terapias energéticas, né, estão emergindo e justamente para atender a cada um de nós, porque a gente é único, né? Então cada terapia vai aí nos abraçar de uma forma diferente, o que faz sentido para mim pode não fazer para você. Então hoje a gente vai falar da constelação sistêmica, da constelação familiar. E eu trouxe uma querida, que é a Ju, aqui de Dublin, que faz um trabalho lindo com o serviço dela, né? Tem transformado muitos destinos daqui. A gente está hoje no último dia, né, de curso, Informação em Constelação Familiar, e não poderia ser outra pessoa para falar aqui no canal sobre constelação. Então, Ju, queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho da sua história, né, da sua jornada aqui em Dublin e o que é constelação familiar. Minha linda, muito obrigada pela oportunidade, viu? Tô muito feliz de estar aqui, de servir também, passando informação sobre tudo isso que você falou, né? Eu sou a Juliana, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou facilitadora de constelação familiar, terapeuta de mulheres, mentora, e eu também formo novas mulheres nesta magia, né? Nessa sabedoria que são as constelações familiares. Eu vivo em Dublin, eu faço movimentos aqui, faço na Holanda, faço no Brasil, agora com o mundo online tá aí de diversas formas possíveis, né? E vou falar pra vocês um pouquinho aqui do que é a constelação familiar. Bom, da forma como a gente geralmente conhece, que se fala de constelação familiar, ela é um processo terapêutico que tem como raiz, né, que tem como estrutura o nosso sistema familiar. Então, por isso do nome, constelação familiar. Basicamente, a pessoa vem com um tema que não necessariamente precisa ser ligado a uma relação da família dela. Ou seja, ela não precisa vir com um tema ligado ao pai, à mãe, ou filho, ou parceiro. Ela pode vir, por exemplo, com uma questão profissional, ela pode vir até com um sintoma físico, de uma doença física, por exemplo. Mas será através de um olhar para o sistema familiar da pessoa, né, onde nós integramos essa pessoa ao todo do qual ela pertence, que a constelação em si vai atuar. Então, o facilitador, ou ele vai fazer esse movimento num grande grupo, né, ou ele vai fazer esse movimento com âncoras, aquilo que a gente chama de âncoras, que são geralmente bonequinhos que representam, né, que ancoram a energia de todas as pessoas, de todos os destinos que envolvem o sistema familiar daquela pessoa. Então, para ser mais claro, uma pessoa vem, por exemplo, com uma questão ligada à vida profissional dela. Eu me sinto travada, daqui pra frente eu não consigo vislumbrar mais nada que faça sentido pra mim. Eu cheguei nesse ponto, às vezes conquistei muitas coisas do ponto de vista profissional, mas perdeu o sentido. Eu tô me sentindo vazia, eu tô me sentindo sufocada por aquilo que eu faço agora, eu não sei pra onde ir. Né? É um tema que não tem uma ligação diretamente com o sistema familiar. Mas quando nós abrimos o campo, vamos falar com essas palavras, né? Necessariamente nós voltaremos ali no sistema familiar dela. E por vezes vamos perceber que por uma dinâmica, aquilo que a gente chama de dinâmica, um emaranhamento sistêmico que ela possivelmente tem na vida dela passada, intrauterina, na infância, no processo de aprendizagem dela, com o pai, com a mãe,
ou mesmo tocando os destinos das pessoas que antecederam, aquilo que a gente chama de ancestral, né? As avós, os bisavós, enfim, aquilo encontra uma conexão com o sentimento, às vezes com o real contexto que a pessoa esteja vivendo agora. Então, eu digo, né, que o processo terapêutico da constelação familiar, ele é uma consciência, ele é uma tomada de consciência muito fidedigna, muito profunda, né, daquilo que realmente traz impacto na minha vida presente e que está conectado à minha vida, vamos dizer assim, passada. Este é o processo, né? Então ele funciona em grupo, como eu falei, ou ele funciona com as âncoras, né? O one-to-one individualmente, né? Então ali a gente usa os bonequinhos, às vezes a gente usa uma folha de papel, pode ser uma âncora, por exemplo, para que nós possamos abrir o campo e deixar vir essa verdade. Mas você sabe, né, que eu costumo dizer que a constelação é muito mais do que isso. Ela é uma filosofia de vida, ela é um estado de espírito, algo de muito grandioso por trás desse processo terapêutico que é tão famigerado, né, que são as leis sistêmicas. É uma forma de se postar diante da vida, das relações, dos sentimentos, né, é algo muito profundo, muito bonito. Ju, falando em tomada de consciência, tomar consciência também da nossa ancestralidade, sim, que muitas vezes não é visto, ou a gente não tem essa consciência. Sim. Qual que é a importância da ancestralidade na nossa vida hoje? Bom, na verdade, nossa vida hoje só existe por conta deles. Esse é um pequeno detalhe que às vezes a gente se esquece. É porque às vezes o termo ancestral, a gente não consegue conectar, a gente pensa nele em uma situação tão remota, né? Às vezes tão antiga, mas nossos pais são nossos ancestrais. Os nossos irmãos mais velhos são ancestrais, né? Então os nossos avós, bisavós, trisavós, tios, avós, etc., os tios, todos eles tiveram uma vida que a gente chama de destino, fizeram escolhas, viveram coisas felizes, tristes, etc., que resultaram na minha vida, né? Um encontro entre o meu pai e minha mãe que se deu num contexto específico que às vezes para mim é difícil de coadunar, ou às vezes não, né? Eu estou aqui. Então a ancestralidade, ela é importante para nós porque ela trouxe a vida até aqui. Literalmente nós só estamos aqui por conta da decisão, da vontade de passar a vida adiante ao preço e ao peso que foi, né? E por isso nós estamos aqui. Então nós somos um resultado da ancestralidade. E a ideia ancestral, ela traz pra gente o aspecto de que eles entregam algo, eles entregam a vida em forma de várias coisas, né? Em forma de desenvolvimento tecnológico, de sair para conquistar outros lugares, né? Coisas novas que são criadas, a vida em si, e vão nos deixando essas heranças, né? Nós também seremos ancestrais amanhã. Então tudo que a gente está fazendo agora, ainda que seja por nós mesmos, né? Por si, nós estamos deixando de herança para o futuro, né? Então isso nos traz no meu ponto de vista, uma conexão entre o passado, o presente, que somos nós, e o próprio futuro, né? É muito importante que a gente fale de ancestralidade para que traga um novo olhar sobre isso, né? Porque, como eu disse, parece que é algo muito atrás. E não, a ancestralidade é algo muito próximo de nós e que também pode ser muito distante, né? E que fez diferença e que fará diferença para o amanhã. Afinal, né, eu amanhã serei ancestral de alguém. Verdade. Ju, fala um pouquinho do papel do pai e da mãe dentro da terapia sistêmica, que é a base, né? A base. Através Bom, nós somos uma soma perfeita, né? Nós somos uma equação homogênea, vamos dizer assim, dos nossos pais, né? Do nosso pai e da nossa mãe. E é claro que os nossos contextos de vida, situações específicas das nossas vidas, por vezes nos mostrem a ideia de que esses indivíduos, eles podem ser vistos de forma separada, a ponto de eu conseguir eleger um que seja bom e outro que não seja, a ponto de eu excluir um, preferir outro. Mas na verdade, o fato é que se não fosse a soma dos dois em igual proporção, um equilíbrio mesmo, né? Vamos pensar ali desde a parte genética até da parte da atuação prática na vida, nós não estaríamos aqui. Todo indivíduo tem a energia feminina e a energia masculina. E a gente diz que essa energia imbuída, né, transvestida de papéis, ela vem com o pai e ela vem com a mãe, né? Então o papel feminino, ele tem literalmente um servir, um papel na vida da criança, do indivíduo, né, de cada um de nós. E o pai tem outro. São papéis distintos e por isso é que fica difícil a gente dizer qual que é mais importante do que qual,
né? É aquela velha história do parafuso e da porca. O parafuso parece até mais importante, que ele é mais visível, ele é maior, mas sem a porca não funciona, né? Então um indivíduo ele não funciona se ele não puder se conectar aos pais na mesma proporção, digo pai e a mãe, né? E infelizmente, né, os emaranhamentos sistêmicos, as questões, as dinâmicas que a gente vive na prática, em geral são sobre preferir um ao outro, ser leal, excluir um deles, né? São papéis insubstituíveis, literalmente, na nossa vida. Aproveitando isso, Ju, você pode falar um pouquinho sobre as 3 leis, né, que regem mesmo a constelação familiar? Sim. É a parte filosófica, né? Que é claro que entra ali no processo terapêutico, mas é a grande riqueza, a sabedoria das constelações. Ela se pauta na nossa necessidade de pertencimento, de fazer parte de algo. O indivíduo, ele não tem vontade, ele tem uma necessidade de pertencer a um grupo. A nossa consciência ou inconsciência, né? O nosso instinto sobre sobreviver é que nós façamos parte de algo que vai nos prover, que vai nos dar vida, nos prover, nos proteger. Então nós temos uma necessidade visceral, nós temos uma necessidade instintiva de pertencer a algo. E esta é a primeira das leis, né? Se chama pertencimento. Então o pertencimento, ele traz pra gente a segurança de vida, de sobrevivência, de fazer parte. E toda vez que de alguma forma, principalmente ligado a valores, a tabus, a questões sociais, morais, que a humanidade inventa, que a humanidade vai criando com a sua evolução, né? E que de alguma forma alguém é excluído, o sistema vai ter uma necessidade de, porque é uma lei, ela vai imperar, né? De trazer aquele indivíduo de volta. E por vezes ela vai trazer aquele indivíduo de volta no sintoma do qual ele foi excluído, numa pessoa nova. Então, por vezes, por exemplo, um neto pode vir com sintomas do avô, porque o avô foi excluído do clã e ninguém pode ser excluído, todos precisam ter um lugar. As leis sistêmicas, elas são imperativas, elas não são sobre nós concordarmos. Por vezes não temos conhecimento, mas o fato de não ter conhecimento não significa que eu esteja sendo, que elas estejam imperando, né? Vamos dizer assim. Então, o pertencimento, ele tem essa força, né? É a primeira das leis. A segunda é a ordem. Para que nós possamos viver a nossa vida, nós precisamos recebê-la de alguém e vamos passá-la lá na frente. Nós recebemos numa ordem. Então, quem vem antes entrega o que tem para dar. A vida e tudo aquilo que é possível. A condição, inclusive emocional, daquela linhagem, daquela ancestralidade. E quem vem depois, se a gente nos colocar como filhos, somente recebe. Quando nós contestamos, quando nós excluímos, quando nós nos queixamos, né? Quando nós não honramos, não somos gratos àquilo que pôde vir nessa ordem, nós não conseguimos passar adiante. E muitas pessoas, por amor cego, por questões de lealdade, são pontos mais específicos dentro dessa filosofia, ficam devolvendo para quem recebeu a vida, ou seja, devolvendo para os pais, uma busca de devolver para os pais aquilo que recebeu. Então isso traz uma desordem, inverte a ordem. É um menor que chegou depois que quer prover, proteger, dar vida para o maior, e isso não funciona. Em geral, principalmente na vida do menor, ele vai viver consequências práticas mesmo, nos relacionamentos, nos sentimentos, nos propósitos de vida, para que ele possa retornar à visão, retornar à ordem e olhar para frente. A terceira são as trocas, né? Então, se eu recebo como vem, eu me sinto um pote cheio para entregar para o mundo aquilo que eu tenho. Porque o mundo tem, o mercado do mundo, como eu brinco, tem uma necessidade de trocar. Para que eu vim aqui? É a nossa grande pergunta. Qual é a minha missão aqui? Em que eu sou importante? Em que eu sou útil? Por que eu estou aqui? Qual que é o meu papel aqui? Por que eu estou encarnado, vivo? Por que eu estou aqui? Né? Então eu estou aqui por uma necessidade de entregar algo que só eu tenho. Justamente por conta de tudo como foi, do indivíduo que eu sou, do propósito que eu sinto aqui dentro ter, eu tenho algo para entregar. Como os outros todos têm. E tem alguma coisa no outro que pode me engrandecer. E aí daí vem a terceira lei, que são as trocas. Eu vou intercambiando vida, literalmente, né? Então essas são as bases da filosofia das constelações. São conhecidas como as leis sistêmicas ou as leis do amor. E quem observou essas leis? Então, quem é o nosso mestre, né? Que trouxe essas leis para o mundo como nós as conhecemos. Primeiro a gente precisa perceber que as leis sistêmicas, elas não foram inventadas por ninguém, nem por quem as descobriu. Elas foram literalmente observadas, né? Essa pessoa, que se chama Bert Hellinger, ele já é falecido há mais ou menos uns 2, 3 anos, alemão.
ele foi a pessoa que observou essas leis e que conseguiu transformá-las numa terapia. Ele trouxe de uma forma, eu costumo dizer, inclusive didática, do meu ponto de vista, né? Não se trata de uma metodologia, é uma fenomenologia, é uma observação. Mas ele conseguiu, de alguma forma, trazer uma espécie de possibilidade de nós até mesmo estudarmos esses fenômenos, né? Então ele trouxe as leis sistêmicas, deu nome a elas e trouxe o processo terapêutico, né? Para que nós possamos usá-lo de forma terapêutica, né? Que isso seja usado por qualquer por qualquer indivíduo, para que ele possa fazer movimentos sistêmicos, né? Então o Bert tem uma contribuição assim, não é uma contribuição não, ele é o pai disso tudo, né? E daí pra frente isso foi se espalhando o mundo afora. Talvez no Brasil a constelação familiar seja mais difundida, né? Do que na própria Alemanha, né? Então hoje em dia é algo vasto aí que está, graças a Deus, ganhando o mundo cada vez mais. Existe um outro conceito importante também dentro da constelação, Ju, que é sobre o triângulo, né? Sim. Do salvador, da vítima, do algoz, e que a gente vive isso muito. Você pode explicar um pouquinho mais para a gente conseguir identificar até na nossa vida mesmo como a gente tem se posicionado aí? Bom, a dinâmica, vamos dizer assim, né, do vilão, vítima e salvador é um triângulo. Então você imagina um triângulo onde uma das pontas é um salvador, a outra ponta é um algoz ou um vilão e a outra ponta é uma vítima. Basicamente, todos os emaranhamentos ou situações conflituosas, vamos dizer assim, que nós vivemos em nossas vidas, elas têm como base esse triângulo, né? Esse triângulo, ele certamente vai encontrar raiz no nosso sistema familiar. Às vezes nós vamos vivê-lo no trabalho, mas ele se inicia no nosso lugar, né? No nosso sistema familiar ali. Então, nós oscilamos entre essas três pontas. A nossa necessidade de salvar os pais, muitas vezes, por amor cego, faz com que transformemos um em um vilão que precisa ser salvo, ou aquele outro que é a vítima precisa ser salvo e eu preciso ocupar um papel de salvador. Basicamente é isso que acontece, né? Então, tentando trazer um contexto para cá, por exemplo, um pai que não ficou, que abandonou a família. Ele pode se tornar, para aquele indivíduo, um vilão, cuja mãe é uma vítima, e essa pessoa, esse filho, essa filha, vai salvar esta mãe, ou, inclusive, salvar o próprio relacionamento. É uma dinâmica que, obviamente, é completamente inconsciente para a maioria de nós, que começou muito nos primórdios da nossa vida, né? E que a gente vai replicando. Então, uma pessoa que é uma salvadora em casa, ela tem uma tendência a ser uma salvadora no local de trabalho dela. Ela vai ter uma tendência de ser uma salvadora na relação de casal dela, né? Das relações de amizade dela. E isso vai fazer com que ela tenha realmente os sintomas de um salvador. Porque o salvador, a gente tem muito aquela visão, né, de que ele é o máximo, né? A gente pensa em algum herói, algum super-herói de televisão, mas na verdade, hoje em dia a Marvel, todos esses estúdios, eles vêm trazendo a história por trás do super-herói, né? E não tem nenhuma que a gente não perceba que eles têm questões com relação à própria família e o próprio direito de viver a vida. Então, um salvador, ele não está na vida dele. Ele não está vivendo a vida dele. Ele está salvando. Ele tem uma necessidade realmente de salvar lá no passado os pais e agora o marido, colegas de trabalho, amizades, né? Então ele não tá na vida, ele não faz escolhas para si, ele não pode parar, enfim, né? Todos esses, como eu falei, essas consequências que há por trás do papel de um super-herói e que às vezes a gente só vê a parte dele ser muito importante, né? Então são dinâmicas, é uma das dinâmicas, se não a mais comum que nós temos. Ju, o que você pode nos trazer, assim, de que forma, na verdade, a constelação familiar pode nos ajudar no autoconhecimento, na expansão de consciência, que é o objetivo aqui do canal, né, de trazer uma consciência sobre essa autoobservação, para que a gente possa mesmo transformar a nossa vida a partir dela. Então, como a constelação familiar pode nos ajudar com o autoconhecimento? Vamos lá, vamos dividir isso em duas partes, né? Uma coisa é o processo terapêutico, como eu disse, é uma sessão, que vai ser uma sessão com bonecos, com âncoras ou com grupo. Então, o processo terapêutico em si é um meio fidedigno, real, de tomada de consciência. Ele vai trazer para você uma verdade que, por vezes, pode não ser fácil de ver. Mas você vai, por exemplo, conseguir perceber se você está numa dinâmica do triângulo, como a gente falou aqui, e que você está salvador ali. Isso vai aparecer.
Literalmente. É uma imagem que se forma através do campo morfológico, isso aí é um assunto para outro dia, né? Mas o campo morfológico ali, ele vai trazer uma verdade em forma de imagem, seja com pessoas no grupo, seja com os bonecos, e você vai ver, não, eu estou numa postura de Salvador, eu estou no meu lugar errado, eu estou, por vezes a gente vê lá certinho, né? Uma filha que está passando na frente da mãe e o pai fica distante. A gente percebe a dinâmica ali. Então, o processo em si, ele traz uma tomada de consciência muito profunda. E ali você vai fazer, pode ser feito a partir da abertura, né, que você dá para isso, um movimento que vai fazer com que você vá para o seu lugar. E daí vem a parte mais importante, no meu ponto de vista, que é você manter-se naquela postura. Porque uma vez que você tenha consciência, você vai precisar trabalhar, inclusive, a aceitação, né, de por que é que você estava lá e está vindo para cá. Porque uma filha, por exemplo, ela não vai estar salvando a mãe só porque ela quer, só porque é importante. Aquilo é um amor cego, aquilo é muito forte para ela. Quando ela vai viver isso na prática, pode não ser tão simples assim. Então, manter-se na postura é algo que a filosofia das constelações familiares é que vai te dar força. É uma forma de viver a vida, é uma forma de ver-se. Você vai identificar o tempo todo quando você está naquela postura e você vai tomar uma ação para que você saia daquela postura. Entende? É uma ação. Então não adianta eu achar que a constelação, ou com qualquer ferramenta terapêutica, vai fazer um milagre sobre mim. Porque não vai. Isso é uma questão de tomada de ação. Eu vou receber uma consciência ali no processo e eu vou ter que ter uma ação sobre isso. Né? Então é por isso que, por exemplo, eu que sou uma formadora, né, a gente está aqui finalizando o último módulo hoje, eu digo, uma formação de constelação familiar, ela não é para uma pessoa ser consteladora. Ela pode não ser consteladora, terapeuta, mas ela vai conseguir viver nessa postura. Ela vai ter um conhecimento, uma prática, um olhar que permitirá com que ela perceba essa dinâmica em todos os lugares que ela está. E que daí ela possa ter uma tomada de consciência e transformar a própria vida e assim o mundo. Né? Então a sabedoria sistêmica é uma sabedoria mesmo que deve ser repassada, né, na fala, na conversa, no local de trabalho, né? Então são duas questões diferentes. É uma sabedoria para o mundo, é uma forma de viver a vida, né? É um estado de espírito e o processo terapêutico em si que tem o papel precípio de trazer consciência, né? É lindo. É lindo. Ju, a gente sabe que a constelação familiar é reconhecida, né, pelo Ministério Sim. da Saúde. Sim. E também é usada na vara da família. Que você... Não só na vara da família, né, no judiciário de uma forma ampla, né? Pode ser no processos trabalhistas, pode ser em processos criminais, né, dentro de presídios. Há trabalhos muito bonitos envolvendo a constelação familiar e essa tomada de consciência no judiciário. Eu acho que é isso. Eu quero só conferir minhas perguntinhas, se não ficou nada pra trás. Sim, claro. Eu queria te pedir também, Ju, se tem alguma dinâmica que a gente pode, na verdade, você pode compartilhar para quem está entrando em contato a primeira vez com o tema, com constelação familiar, que a pessoa possa fazer em casa. Mas antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho do seu curso que você está lançando. Sim, vou trazer uma dinâmica logo na sequência desse convite, né? A formação é uma formação presencial, parte telepresencial e parte online para mulheres, né? Então, o meu servir, o meu propósito é, de fato, passar para mulheres uma maneira de passar a constelação familiar para o mundo como mulheres, né? Elas vivendo o destino feminino sistêmico delas, elas consigam espalhar essas sementes aonde forem, sendo terapeutas ou não, né? A formação ela se inicia no final do mês de março, na Irlanda, na Holanda e no Brasil. Então, qualquer mulher que esteja em uma dessas localidades ou que possa se dirigir para lá, pode fazer parte, né? É uma formação de quase um ano, são diversos módulos, né? É realmente um processo muito profundo e que não tem, pelo menos no caso da minha formação, um propósito único de formar profissionais. Na verdade, esse não é o nicho do qual eu sinto realmente de trabalhar, né, de levar. É realmente uma transformação pessoal. E a partir de uma transformação pessoal, claro, uma mulher pode se tornar uma terapeuta de constelação familiar, como ela pode ter um salão de beleza e viver a filosofia das constelações dentro daquele salão de beleza, né? Então, essas são as informações gerais. Quem quiser saber mais, meu Instagram chama o Ser Sistêmico, que fala do ser sistêmico, né, das constelações familiares sistêmicas. O Ser Sistêmico tem lá todas as informações para se inscrever, né?
Bom, agora vamos a uma... O que a gente pode fazer, por Só exemplo? um minutinho, Ju. Eu vou deixar no box de informações aqui todas as informações da Ju, com link, para você poder acessar, conhecer o trabalho dela. Gratidão, minha Tá linda. bom? Obrigada. Vamos a algo prático que você pode fazer agora com relação a que toque constelação familiar. Hoje, em algum momento, depois que você assistir esse vídeo, eu gostaria que você se imaginasse. Pode ser num processo meditativo, pode ser simplesmente fechando o olho. Se imaginasse uma criança, né? De 7 anos de idade, aproximadamente. Você, aos 7 anos de idade. E a uma certa distância de você, você permitisse que o seu inconsciente trouxesse o seu pai biológico e a sua mãe biológica. Neste movimento, assim que eles se aproximarem de você, perceba se você consegue olhar para eles nos olhos. Às vezes, só de imaginar, você perceberá que essa desconexão através do olhar pode significar uma desconexão na alma com relação aos seus pais. Né? Perceba se você consegue imaginar a cena dos seus pais, um do lado do outro, e você olhando ele nos olhos. Perceba como você se sente fisicamente, porque os processos fenomenológicos, eles estão no corpo. Você vai perceber se você vai conseguir sustentar este olhar para ela e este olhar para ele. E perceba ainda, se sustentando o seu olhar para ela ou para ele, qual sentimento vem. É um sentimento de pena, é um sentimento de dó, é um sentimento de força, é um sentimento de indiferença, é não conseguir olhar, é não conseguir sequer imaginar aquela pessoa, é não conseguir imaginar os pais juntos numa imagem, porque isso também pode acontecer. Né? Então é um trabalho de percepção muito profundo para perceber se você está no seu lugar, porque todos nós aqui somos filhos ou filhas de alguém. E se nós não conseguimos nos reconhecer neste lugar de filho, possivelmente nós não vamos conseguir nos reconhecer num lugar de força profissionalmente, relacionando uma parceria afetiva ou em qualquer outro lugar do mundo. Para quem conseguir fazer essa dinâmica de olhar, e qual seria a frase sistêmica que a pessoa pode usar para ressignificar? Eu acredito que de uma forma generalista, né? Porque a gente não sabe o que vai vir aí para vocês. A melhor frase seria: eu vejo você. Você conseguir dizer para o seu pai e para sua mãe: eu vejo você. Por favor, me olhe como criança. Que lindo. Ju, muito, muito obrigada mesmo por participar, por participar aqui do canal, falar sobre constelação familiar, que realmente é uma terapia sistêmica, né, que vai transformar a gente de uma forma muito profunda. Eu sou suspeita para falar, né, porque eu passei por essa jornada de um ano, não é só um curso, é uma vivência, né, uma transformação, e a gente vai não só aprendendo ali a parte teórica, a parte prática, mas também compreendendo a nossa família, como a gente, né, interage nessa dinâmica familiar, que realmente é a base de tudo. E sem ela a gente vai ficar perdido mesmo. Então, se você gostou de tudo que você ouviu aqui, entre em contato com a Ju para você conhecer melhor o trabalho dela. Segue ela no Instagram, né? Não todo dia, mas a Ju é bem ativa no Instagram, faz muita live, né? Falando sobre a constelação familiar para você entender ainda melhor, mais profundamente, né? Como essa terapia sistêmica pode te ajudar aí no seu autoconhecimento, né? E tentar não só compreender você, mas também seus pais, né? Porque a gente traz muitos traumas, muitas dores, né? Do passado, da infância. A gente consegue olhar nossos pais ao mesmo tempo como mais humanos, mas ao mesmo tempo como maiores, né? Como pessoas que precisam ter um lugar no nosso coração, porque eles nos trouxeram até aqui de alguma forma. Você quer deixar uma mensagem final, se você quiser? Minha linda, eu quero agradecer você por essa oportunidade, por essa confiança, tá? No meu servir, no meu trabalho, pela oportunidade de passar isso pra frente aqui no seu canal. Desejar muito sucesso para você com esse quadro novo e com tudo na sua vida. Afinal de contas, de nada valeria essa sabedoria se ela não fosse passada adiante por pessoas que realmente sentem no coração essa sabedoria. Então eu sei que você é uma dessas que realmente sente isso e está passando isso com muito amor. Obrigada, gratidão de tua vontade. Gratidão, minha lindeza. Bom, e para você fica a pergunta, né? Essa terapia sistêmica é para você? Só você vai poder responder essa pergunta tão profunda. A gente tá aqui te mostrando o caminho. É você que tem que seguir.